Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre como construir imagens que transmitem emoção, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Rolando Vezzoni e Lucas Torquato. Eu sou Júlio de Carvalho, concept artist e ilustrador freelancer. Eu sou Rolando Vezzoni, eu sou influenciador digital e documentarista. E eu sou o Lucas Torquato, sou ilustrador freelancer. Aí, galera, tô fazendo um time de podcast sinistro aqui, vocês já viram, né? Obrigado a presença de vocês aí por separar um tempinho na agenda. Corrida desse podcast foi marcado correndo, mas o papo vai ser maneiro. O papo vai ser maneiro. A gente que agradece, cara. É uma honra estar aqui de novo. A gente vai pros recados e já a gente tá voltando. Fica aí que o recado dessa semana é curtinho, o papo é interessantíssimo. Muito bem, Unhiders. Vamos para mais um recado da semana e esse lembrete é muito importante para você que ama a arte. Você já aproveitou a Black November da Unhide? Só até o final desse mês você pode começar seus estudos pagando menos. Tá a fim de diversificar seu portfólio? Então venha assinar o plano anual ou semestral e tenha acesso a todos os cursos da plataforma com desconto especial. Curtiu um curso específico? Todos os cursos avulsos também estão em promoção. Visite arraideschool.com e garanta já a sua assinatura. E tá sabendo qual o tema do último contest do ano? No contest de novembro, o desafio é criar a versão mais arrepiante do Evil Santa. Concorra a prêmios escolhidos a dedo pelo bom velhinho. Quem ganhar, melhor breakdown vai levar para casa um headset HyperX, melhor técnica leva um monitor Full LED e quem levar o prêmio de melhor criação ganha uma cadeira gamer da DT3. Além disso, em todas as categorias tem também o prêmio especial de um vale-compras de R$100 da Bala Fine. E atenção às datas, você tem até o dia 2 de dezembro para mandar a sua arte. Vem que dá tempo. Para mais informações é só clicar em Arraid Contest no nosso site. E para fechar os recados, a gente não podia deixar de te lembrar que o curso Routine para iniciante já está no ar. Aprenda as técnicas usadas em estúdio pelo instrutor Lobão e comece a trilhar a sua carreira no VFX. O link do curso está na nossa plataforma. E agora nós vamos de volta para mais um episódio de Arraidcast. Então, galera, de volta agora pro nosso episódio, eu vou pedir pro Rolando, que é acho que um dos caras mais cultos que já passou aqui pelo podcast, para explicar pra gente, de maneira resumida, pode ser maior, não precisa ser resumida, como a imagem vem através dos séculos, transmitindo emoção. A gente estava até falando em off da questão da Idade Média, onde só os monges e os freis eram alfabetizados e as imagens eram usadas para contar história. Explica pra gente mais ou menos, Rolando, como é que a imagem foi sendo usada para transmitir mensagem e emoção através da história. Bom, eu acho que assim, primeiro a gente tem que entender, a gente como sujeito histórico, partimos sempre da premissa de que a forma que a gente entende determinado objeto é a forma que se entende esse determinado objeto. Mas isso é uma ilusão que o véu do contexto impede a gente muitas vezes de perceber. Tipo, arte, na ideia de expressar algo, né? E eu tô falando de uma forma generalista, né? Mas isso vai da literatura, das artes plásticas. É um propósito bastante moderno. E quando eu digo moderno, não é tipo moderno tipo agora. É moderno no sentido de que é uma percepção da função do artista que é profundamente influenciado por um movimento chamado Renascimento, que surge na Europa e que durante o período das colonizações do mundo foi sendo divulgado, né? A ideia do artista como um gênio, aquele que faz a criação que é tanto intelectual quanto estética, uma realização que busca coisas inefáveis, né? Eles têm essa ideia, tipo, do artista ali com a gola rolê dele, fazendo, tipo, as artes e, tipo, super quebrando paradigmas. E, assim, são conjuntos de formas de entender o negócio que, se você coloca, por exemplo, no exemplo que você deu aí da Idade Média, é simplesmente anacrônico. É anacrônico porque não faz sentido naquele contexto, né? Então, tipo, a gente tem uma visão, primeiro, muito ocidental, em segundo lugar, muito temporal de qual que é a brisa da arte. Mas, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui bem clássico, não vou chegar com nenhuma novidade. O que era uma arte para um grego, certo? Aí você tem três correntes assim que são mais comumente usadas, né? A primeira é uma corrente tradicional, que a gente vai pela etimologia da palavra, né? Arte, tipo, a arte para os gregos era tekné
traduz grosseiramente para técnica, né? O artista, portanto, ele era mais um artesão, certo? Ele era um artesão, alguém que executava uma função. O mundo, ele era um mundo, não sei como é hoje em dia a estatística disso, mas era um mundo de analfabetos, né? Se você quer se comunicar, você de forma fixa, né? Você tem que ter mais do que um recurso para além da linguagem escrita, né? E aí você tem dois pensadores que entendiam artes de formas muito radicalmente diferentes, que influenciaram bastante toda a tradição ocidental desse pensamento, né? Então você tem o Aristóteles, e aí, tipo, você pega... Tô tirando isso mais da poética, especificamente do texto dele sobre teatro, mas assim, o Aristóteles ele entende que a arte ela é uma mímese, né? Uma cópia da realidade, tem propósito, grosseirissimamente falando, de educar. Então, é mais fácil você educar trazendo uma expressão artística que descreva um conjunto complexo e pouco descritível, de fato, de sentimentos e ideias, que dá àquele cidadão as ferramentas para, inclusive, participar da polis, certo? Então, a gente tem aí um propósito educacional e um propósito político para a produção artística, né? Aristóteles, se você deve saber, ele era discípulo, né, de certa forma, de Platão. Mas ele era tipo discípulo que sempre discordava, tá ligado? Ele não era chegado nas ideias do Platão no fundo. Assim. Platão ele já detestava artista. Achava que o artista era um Zé, que ele tentava replicar uma realidade que ele não manja, tá ligado? Então, tipo, é um otário que pinta um quadro de uma cadeira, mas que não é uma porra de uma cadeira. Então, foda-se, né? Assim, a observação do cara sobre o negócio era, tipo, muito mais, putz, cara. De alguma forma, você tá copiando uma realidade que você não é capaz nem de acessar, certo? O triângulo, a forma triângulo é perfeita, proporcional, 3 lados e é o equilátero, né? E você pode ficar 30 milhões de anos pintando triângulo, você nunca vai fazer um triângulo perfeito, porque a arte não é perfeita. Na República, o artista era perto do escravo, assim, menos útil. Caramba! Você pega o que o Platão achava de artista, ele achava o que o Bolsonaro acha, que é inútil, tá ligado? Então, tipo, então você tem essas duas percepções. O pensamento do Platão, posteriormente, ele é muito traduzido por uma ideia de iconoclastia. Ela pega mais lá para o Império Bizantino, isso fica muito expressivo, né? Porque ele dá uma misturada com o cristianismo, o platonismo, e era mais uma linha assim, Deus é perfeito, você vai ficar pintando Deus, tio? Não. Desencana que Deus é perfeito, se não é perfeito, sua pintura vai ficar uma bosta. Eu tô sendo bem grosseiro assim, na forma de explicar, porque é muita ideia, né? Mas basicamente é isso. E aí, só que, qual que é a questão? O Império Bizantino ele tinha uma postura meio grega, meio helenista, assim, tipo, que foi herdado do fato de que também era o Império Romano que sobrou, né? Então, o Império Bizantino é o Império Romano que sobrou depois da racha, né? Da famosa queda do Império Romano do Ocidente. Já no Ocidente, né? E isso, claro, estou super escopando na história europeia, tá? Porque é claro que não era isso que acontecia na Índia, não era isso que acontecia na China, não era isso que acontecia no Japão, né? Mas eu explico porque a gente tem uma visão mais contaminada pela forma europeia de enxergar as coisas do que as outras. Então eu estou descrevendo de onde surge a nossa intuição, né? Porque a primeira resposta que a gente vai arrumar foi algum europeu que inventou. E aí, tipo, só que o que a igreja entendeu? Então ruiu as instituições, não tinha mais Estado na Europa Ocidental. O que tinha? Tinha um monte de alemão lutando contra um monte de, sei lá, tipo, várias tribos, né? Guerreiras, que foram pegando uns fortes, uns castelos e se organizando. A única instituição que possuía o potencial de fazer meios de caminho e de interagir com todos esses pequenas organizações era quem? Era a igreja, certo? Havia ali um monopólio da cultura. Só que todo mundo era analfabeto. Então o Império Romano, você tinha muito mais cultura no sentido clássico da palavra, no sentido de cultivar mesmo as ideias. Quando caiu o Império Romano, eles queimaram as coisas dos romanos. Tipo, ideia velha, vou queimar. Não muito diferente do que o Hitler tentou fazer na Europa, sabe? Então, tipo, essas ideias não valem a pena pra mim, vou lá e queimo e foda-se. Só que a Igreja Católica também percebeu o seguinte. Essa galera aqui é tudo analfabeta, certo? E eles não são capazes de resolver muito bem as coisas por acordo. Então, se eu fizer um meio de caminho e descobrir como me comunicar com todas essas pessoas, eu vou me tornar a instituição mais poderosa da Europa. Vou dar um time skip. Rolou. Como? Né? Usando a arte, e novamente retomando para a ideia de tecné,
os artesãos, aqueles que eram habilitados a fazer figuras, representações pictográficas das coisas, se tornaram um recurso da igreja para comunicar as ideias do cristianismo para essa população que era majoritariamente analfabeta. Bom, só que o que acontece é o seguinte, então você vai pegar um Leonardo da Vinci e meter ele em 1200, ninguém liga para o Leonardo da Vinci em 1200, certo? A gente tem todo um desenvolvimento histórico que até aquele ponto não valorizava o artista para além da ideia de um funcionário que executa, certo? Uma obra para a igreja. Isso muda quando o sistema medieval começou a colapsar, né? O feudalismo começou a colapsar, teve a peste negra, teve junto com a peste negra e correlato o Renascimento, e aí de repente o artista, na medida de que passou a estudar a arte e passou a desenvolver novas técnicas que envolviam matemática, geometria, junto com o giro antropocêntrico que rolou na época, nessa busca pelo indivíduo como uma entidade importante no mundo, virou também um indivíduo artista e capaz e intelectualizado como aquele que sabe produzir arte direito, tá? Então, Da Vinci faz sentido porque Da Vinci nasceu durante o Renascimento, certo? E aí é um pouco isso. Então você fala, então qual que é a função na arte da história? A arte, depois de, 1900, tem umas buscas. Por que o Duchamp é artista? Duchamp é artista porque ele tinha uma mensagem de fazer sentido naquele contexto histórico. Bota um mictório na frente de um padre do século XVI, ele vai olhar e falar, mostra o mictório pro Da Vinci e ele vai falar, tá ligado? Sabe essa coisa? Picasso, beleza, você pega os primeiros quadros dele, não muito mais tradicionais, talvez desse bem ali no medievalismo, no Renascimento, mas o cubismo não tinha espaço no Renascimento, né? Porque também tem a brisa da fotografia. Eu vou deixar uma recomendação de texto aí, para quem quiser. Tem um texto que chama A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica, do Walter Benjamin. Super leitura obrigatória, livrão. E é a discussão de agora a gente tem fotografia. Faz sentido você fazer uma pintura fotorrealista? Não faz. Então qual que é a função da arte, né? E aí, não por acaso, começa a ter o impressionismo, que tem pouco a ver com fotorrealismo, certo? Então, eu já tô me estendendo pra caramba, devo estar uns 10 minutos falando. Mas, basicamente, é o seguinte, assim, pra colher os miúdos da conversa. Qual é a função da arte? Zero, não há função pra arte. O que há potenciais funções. E essas potenciais funções, elas dependem do espírito do tempo e do contexto social e histórico que o artista produz, certo? O que não muda é que o artista tende a ser aquele capaz de produzir algo que, de alguma forma, afeta e responde às angústias e vontades do seu tempo histórico. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Eu sempre fico intrigado, porque a Capela Sistina, por exemplo, é uma commission que o artista nem queria fazer, né? Pois é. O pintor não queria nem fazer, nem queria nem terminar. E o cliente que foi atrás, né, para terminar. E mesmo assim, aquilo tinha um briefing, tinha uma função a cumprir, e ele conseguiu passar naquela pintura mensagens e emoções escondidas ou à mostra. Depende de quem interpreta os signos e sinais que tem lá. O Lucas pode até falar melhor disso, que ele já explorou bastante isso no canal dele do YouTube, junto com o Matheus. Uma imagem, para transmitir emoção, ela tem que ter um simbolismo? Você acha isso, Lucas? Ela tem que ter alguma coisa escondida no simbolismo, uma mensagem para a pessoa? Cara, o simbolismo, ele não precisa ser tão intenso quanto a gente pensa. E também depende de como você vai tratar o que é o simbolismo, né? Por simbolismo, você está entendendo, uma mensagem oculta, por exemplo? Ou você está entendendo o que um mood geral, por exemplo, tristeza, alegria, agitação, o que você quer dizer por isso? Quando a gente fala de simbolismo na imagem, normalmente a gente quer dizer o primeiro, né? Do o que isso quer transmitir. Por exemplo, uma imagem religiosa vai ter um simbolismo religioso, então eu vou me valer de formas que enfatizem esse simbolismo, certo? Por exemplo, eu vou posicionar o meu personagem que não é propriamente um santo católico, por exemplo, né? Mas que ele tem um momento
de santidade ou um momento de ascensão espiritual na cena, por exemplo. E aí eu vou posicionar atrás dele a janela da catedral, aquela janela redonda, num ângulo que fique formando uma auréola nele, né? E isso pode ser uma espécie de simbolismo que vai contribuir com o mood, com a interpretação da imagem. E você tinha perguntado se a imagem precisa de simbolismo para ela ter sentimento, foi isso? Para transmitir emoção, para transmitir alguma mensagem. Eu sinto que não necessariamente ela vai transmitir emoção se ela tem simbolismo. Ela pode transmitir se a pessoa tem uma relação emocional com esse simbolismo. Obviamente, uma imagem religiosa vai agradar mais pessoas religiosas, entende? E nisso ela vai provocar uma emoção. Mas talvez não aquela emoção artística, é mais uma emoção simbólica saindo da arte, entende? Uma emoção, no caso, você está falando do que a pessoa já vivenciou, do que ela tem de experiência. Isso, ela procura aquilo, né? Você acha então que é ontológico a arte? Tipo, a arte é um movimento ontológico. Depende do objeto que recebe também. E isso também faz parte de uma coisa como pintor. A gente tenta deixar uma abertura para que o espectador ele participe na interpretação dessa imagem, né? Ele não tem a história toda fechada ali. Se tá vendo um fauno sentado perto de um poço, você deixa algumas coisas ali pra pessoa continuar contando a história na cabeça dela, interpretar do jeito que ela quiser. Você deixa uma harpa, você deixa alguma sombra, alguma coisa, você constrói a imagem, mas também deixa coisas para que a pessoa conte a história, não conta tudo, né? Exatamente. Acho que essa é justamente a graça do... Assim, uma vez eu recebi um cliente, era um cliente bem legal, e ele chegou pra mim e falou assim, eu preciso de uma imagem de RPG e tal, não sei o quê. E ele concluiu o briefing dizendo assim, só que eu quero ela muito colorida, porque eu cansei de ver imagens de RPG tudo escuro e sem cor. E aí eu pensei, por que ele tá comigo, né? Porque eu adoro... É isso que eu ia falar. Você viu meu portfólio? Então, meu portfólio é Dark Fantasy, eu tô nada colorido. E aí cai nesse lance do artista versus artesão, né? Que o Rolando tava comentando agora. Eu tive que cumprir uma função ali e atender a necessidade do cliente, independente do que eu quero, do que eu faço, do que eu expresso, né? Mas enfim, daí esse é o ponto, né? Do Dark Fantasy. O Dark Fantasy tem coisas e cores que agradam um certo grupo de pessoas, e esse é o receptor. Entende? Então, duas vias, né? Duas vias. Também a gente tá falando em off, eu acho bem maneiro da questão da gente que trabalha em indústria de jogos, ainda o grau artístico tem que ser alto para conseguir transmitir coisas que são subjetivas ao público, né? Por exemplo, o personagem ele tem que ser austero, forte, um galã, tipo, não tem padrão assim, galã tem que ter olho azul, galã tem que ser, só pode ser europeu, não pode ser chinês, não pode ser africano. Então, dependendo do briefing que a gente recebe, a gente tem que fazer um elfo, que é uma raça que tipicamente ela é elegante, um galã, elfo, um guerreiro austero, forte, elfo, entendeu? Então tem coisas assim, e a gente tem que transmitir isso através da nossa arte, né? Eu queria saber uma coisa, se esses estereótipos eles mudam, o Rolando pode responder isso pra mim, se esses estereótipos eles mudam ou se é uma coisa universal. A gente tem uma coisa assim de todo mundo que tem um certo tipo de rosto, a gente interpreta como galã, tipo assim, a gente vê um coreano que tem um padrão europeu também, ou uma coisa assim que a gente tem na cabeça, ou isso muda de cultura para cultura? Eu vou separar em 3 ideias, tá? Ó, a primeira ideia que eu quero discutir é a seguinte. A primeira vai ser uma... Como eu posso colocar isso? A primeira é uma proposição baseada num tipo de leitura, né? Eu vou puxando de cabeça, tem um livro que chama O Herói, do Luce Miller, que fez pensar muito sobre isso, né? E é mais pra linha da psicanálise, né? Da liga junguiana também, né? Trabalhei muito na época da faculdade de cinema. Que é a ideia de que, sim, existem determinados estereótipos que são constantes e que eles aparecem, pelo menos com algum grau de similaridade em todas as culturas, mesmo isoladas. Então, há isso, tá? Isso é um dado do mundo, isso é correto. Onde você pode observar o Gilgamesh, você pode observar heróis, tipo, de mitologias indo-americanas, tipo, existe ali, né? Você pode, você compara lendas chinesas, você encontra, certo?
Muito embora hajam diferenças, né? A ideia de herói existe, mas ela é em partes comum, porque eu acho que ela responde a coisas que são muito humanas, e ela, em parte, é singular, porque ela responde a determinados humanos, né? Então, existe algo em comum. Aí tem a segunda questão, que quando vocês estavam falando de RPG de fantasia e tal, não sei o quê, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, sim, é claro que você espera que o elfo pareça o Legolas, porque a sua referência de elfo é o do Tolkien, certo? Uhum. Então você opera dentro de um repertório. Se o sujeito chega pra você e fala, eu quero um elfo, e ele não especifica que ele quer, por exemplo, um elfo em um mundo multicultural, claro, ponto de partida, default, é um cara com cabelo branco loirão, arco e flecha, magrelo, longo, parecendo um holandês. Uhum. Né? Eu acho que isso também tem sempre essa questão, né? Porque existe uma ideia de discurso, então existe um discurso estrutural que parte da premissa de que o galã é tipo branco, loiro e alto, então existe isso dentro da cultura, por uma série de razões, colonialismo, etc e tal. E tem também tipo a ideia de que quando você vai fazer um RPG de imaginação ambientado num lugar que parece com a Europa, que as pessoas buscam uma coerência interna entre os elementos dispostos naquele RPG. Então, acho que no caso em termos de tipo realização final estética, então a gente tem duas coisas, tem uns arquétipos que influenciam, você tem um caldo cultural que tem moldes estéticos para determinadas funções e que você aceita. Então é por isso que você olha para um personagem tal e ele passa mais ou menos confiança para você, tá baseado aí no repertório cultural de outras pessoas. Por isso que tem babaca que reclama, sei lá, do super-homem dar uns beijos no cara, entendeu? Porque para essas pessoas, você tem ali um modelo de pensamento, tá ligado? Um modelo a ser seguido e, assim, cabe ao artista, quando ele não tá sendo pago e tem um prazo de entrega, né, tentar, tipo, reler essas coisas dentro do contexto histórico dele, né? E aí tem o pessoal que não quer se afastar disso porque existe esse molde mais fixo, né? Entende esses moldes como dados do mundo. Mas o molde não é um dado do mundo, o molde é tirado da nossa bunda igual tudo que a gente cria no universo, sabe? Tá ligado? Então, tipo, sei lá, um grego não ia achar estranho porque todos os personagens gregos, tal, Aquiles, namoravam o primo, né? Uhum. Então, tipo, são preocupações também contextualizadas no momento histórico, né? Então, tipo, sei lá, então são várias coisas, tipo, assim, então quando você fala, pô, será que existe padrão? Existem padrões, a questão é até que ponto os padrões são arbitrários, até que ponto eles respondem a coisas muito internas dos seres humanos. Minha suposição é que a sexualidade e a estética do personagem, elas sempre têm que responder ao contexto histórico das pessoas, no sentido de que tendem a responder, não tem que, tendem a responder a um contexto histórico, né? Então, tipo, o herói tende, por exemplo, a ser super potente sexualmente, tá ligado? Mas ninguém explicou um manual de quem o herói deve comer, sabe? Então, eu acho que... Você entende o que eu quero dizer? Tipo, sim. Eu acho que são várias questões aí que transitam, e daí tem questões políticas. Tá? Então, sim e não, né? A resposta de quem gosta de história é sim e não. Agora, tipo, eu tenho uma provocação até que eu acho que apareceu pra mim, né? Eu acho que o jeito que você vai retratar o artista depende muito de quem te contrata, ou eu tô errado? Vocês dois ilustradores, tô errado? Ah, pode ser. Depende muito. E aí a gente entra numa discussão que a gente tinha entrado. Porque eu sempre acho engraçado que eu converso com as pessoas que trabalham com arte, especificamente ilustradores e tal, porque eu faço meu trampo pra mim, né? De arte. Eu reparo que assim, quando a pessoa vai fazer arte, o que divide um ilustrador de um artista plástico? Onde é que tá a linha? Porque eu pego, por exemplo, uma página de história em quadrinho, eu sou leitor voraz de história em quadrinho, e eu vejo, sei lá, 40 Monets, tá ligado? Vejo 40 Monets em um livro de 40 páginas, dependendo do livro que eu vejo. E não é tipo só o quadrinho comercial, mas também o quadrinho comercial. Tem coisas comerciais que eu acho um espetáculo, e tem coisas tipo super cultos que são um espetáculo também. Então eu acho que talvez a questão o que me deixa assim... Primeiro assim, a arte ela tem um potencial meio infinito, é um troço super humano, e que, bom, depende muito do que você busca. Se você quer replicar um discurso ou se você quer transformar um discurso. Muda a sua intenção, certo?
E aí tem também, se você quer chocar o mundo, ou se você quer ganhar seu troco para poder pegar o seu busão, ir no cinema, ver, sei lá, um filme. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, comprar comida. Então, acho que são várias instâncias disso. Porque se você pergunta para alguém a diferença entre um ilustrador e um artista plástico, alguém que não está na área, não vai saber responder. E se você pergunta para alguém na área, talvez também não saiba responder. Porque não é uma resposta fácil. Porque o ilustrador, ele faz arte, só que é uma arte que tem função. Isso reduz ela. Então a sua arte ela não é mais inestimável, ela custa X. E aí o Picasso é inestimável porque foda-se. Porque ninguém mandou ele fazer Las Mademoiselles d'Avignon. Ele fez, tá ligado? E não é nem bom nem ruim. É bom pra época, é bom com contexto. E eu falo Picasso sem medo, porque ele é um baita cara esquisito e é provavelmente um dos meus artistas plásticos favoritos. Então eu falo meio sem medo usando ele como exemplo, porque ele também foi bem sucedido economicamente como artista plástico. Uhum. Então, Em vida. Será que... A questão que eu pergunto é, será que tem valor intrínseco? Será que se você expusesse artes, quadros, e as pessoas te reconhecessem, e você fizesse, em vez de, 70 designs para, um jogo, e você fizesse 70 quadros para uma exposição, qual será que seria o resultado disso objetivo em termos do valor intrínseco da sua arte? Na minha opinião, nenhum. A arte é contexto histórico, mas também é contexto econômico. Para que você faz essa arte? Você foi contratado? Só que beleza. E o Michelangelo que foi contratado para fazer a Capela Sistina? Foi Michelangelo? Agora não lembro. Posso ter falado mesmo. Foi Michelangelo? Mas você pega a Capela Sistina. O valor intrínseco daquilo na época e o valor intrínseco agora também é diferente. Por quê? Por que é diferente? Eu acho muito louco quando a gente tenta precificar a arte e entender o valor intrínseco dela. Porque, quando você está imposto diante da realidade, é muito difícil, né? Você consegue entender, olhando fácil, assim, saber quanto vale o troço que você desenhou? Porra, outro dia eu tava vendo os vídeos que eu faço. Eu faço documentário semanal, biografias e os negócios. E aí, eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei, não sei se a realização estética disso, porque eu tô sempre buscando realizar esteticamente. Tô feliz que eu tô produzindo, vivo pela produção de conteúdo, que é o que eu gosto de fazer. Tenho tesão de comunicar, né? Tenho tesão de tentar me comunicar melhor, mais esteticamente, com mais ritmo, com mais conteúdo, enfim, a gente tem essa busca. Mas qual que é o valor intrínseco disso? Será que mexe com as pessoas? Porque mexe algumas pessoas. E aí, se eu não consigo reconhecer o quanto mexe com as pessoas, será que tem a ver com o meu conjunto de crenças do que é o que mexe com as pessoas? Ou será, você entende? Que é um buraco muito grande. Vocês que vivem na correria de vender a arte de vocês ainda, pior. Porque ainda tem um gráfico de performance, tá ligado? Vocês me ajudam, sabe? Eu olho e falo, Saddam Hussein, 150 mil visualizações. Vou falar mais de, sei lá, gente que mata gente. Né? Porque isso tem mais mercado, porque isso vai trazer mais público, porque isso vai trazer mais reconhecimento para um trabalho igual. Se eu falar do Saddam Hussein ou se eu falar sobre o Michelangelo, vai ser o mesmo trabalho. Sim. Não é diferente o conjunto de fatores que compõem a obra em si, certo? Uma história bem contada. O que muda também é o objeto que é contado. E para quem é contado, como, quando, em qual plataforma. Você nunca viu um filme e falou, eu faria um troço melhor desse que esse. Porra, com esse orçamento ainda. É um otário. Pô, eu vou no cinema direto, eu penso isso. Pô, como é que esse otário conseguiu convencer esses caras a pagar ele pra fazer isso? Pô. Ó, o mó Zé do caralho, olha isso, que feio. Nossa, que roteiro mal escrito. E esse cara tá ali, né? Milhões e milhões de pessoas vão ver aquilo. Tem não sei quanto no Rotten Tomatoes. Aí, será que sou eu que sou crica? Né? Eu acho que a gente tá discutindo como uma coisa que é absolutamente singular, personalista, inefável, vinculada ao contexto histórico, se comporta dentro de um contexto econômico e cultural. A gente tá num canivete sem faca aqui. Porque é um monte de ferramenta que parece não ter contexto no mundo. Só que tem. E a gente tem provas objetivas de como a arte se comportou nas eras e como elas de fato modificaram a realidade. Mas quanto? Como? É possível mensurar isso? A gente está na era do mensurável, né? Você vai lá, o Paulo Guedes vai tirar uns gráficos que não fazem sentido, vai vir com um discurso supostamente objetivo, e aí vai vir o Ciro Gomes com outros fatos também, super bunda, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí depois vir o terceiro, e aí a gente tem várias pessoas discutindo um conjunto de ideias, cada uma delas trazendo números diferentes para dizer algo sobre a mesma coisa. Você vai confiar numa porra de um economista daí? Não dá, porque tem 5 economistas, cada um fala uma coisa, e aí, não é arte também?
Você entende? É o que eu quero dizer. É um sentido que, tipo, quanto disso é possível a gente mensurar? Porque eu acho que o problema está na medida. Será que a gente precisa mensurar o impacto disso? Outro dia, uma história incrível. Eu já vou encerrar essa parte da fala aqui. Você sabe essas NFTs, que são artes lá, que o pessoal meio Bitcoin? Sim. Pô, o cara comprou um NFT do Picasso por uma puta de uma grana, tipo 150 pau, assim. Um cara lá do Emirados Árabes, do petróleo e tal. E ele queimou o original. Eu falei, porra, prendem gente por cada coisa idiota, tem que prender o cara que pegou um patrimônio da humanidade e queimou. Mas aí tem gente falando, não, mas pô, isso aumentou o valor de mercado da NFT, e tem a obra ali em altíssima resolução, você pode imprimir. E aí, tipo, talvez só eu ligue, né? Pensei isso, se pá que só eu ligo. Mas não, tem várias pessoas que também ligam. E aí, mas por que a gente pode ficar irritado que alguém queimou um quadro, se eu termino um desenho meu, eu vou lá e jogo meu desenho no lixo se eu não gostei? Tipo, e será que o valor de reprodução e o valor da obra original é tão radicalmente diferente no sentido estético e moral? São questões que a gente tem que pensar. Eu vou te falar o seguinte, eu não sei a resposta, mas eu gostaria muito de saber o que vocês acham, tá ligado? Porque são coisas que eu penso e tento entender do mundo, e como eu não tô colado no mercado, eu acho que talvez sejam coisas menos latentes pra mim do que pra vocês. O que vocês acham disso tudo? Cara, é engraçado que uma das coisas que eu falo com meus alunos é que é um pouco difícil a gente conseguir precificar nosso trabalho, principalmente no começo, né? Porque a gente não sabe o quanto que é o nosso valor no mercado. E aí eu vou diminuir um pouco essa esfera que você criou, falando do valor da arte, para uma coisa um pouco menor, que é o valor dentro da arte atual de ilustração para card games. E é um pouco difícil a gente precificar justamente porque clientes querem coisas diferentes requerem tempos diferentes e técnicas diferentes, visões de mundo diferentes, e tudo paga diferente, né? Um cliente que mora no Brasil vai cobrar um tanto, um cliente que mora no Japão vai cobrar outro tanto. E alguns clientes procuram pessoas fora dos Estados Unidos, inclusive por conta de preço também, porque é possível pagar um pouco menos, né? Sim. Mas daí tem a questão toda que o Rolando estava destacando, que é a sua relação com a coisa, do tipo, poxa, o meu aluno se matou para fazer aquela primeira splash art, é a primeira dele, e aquilo lá não vale nada ainda, tipo, no mercado, porque ela tá errada. E agora, né? Ele vai desistir da arte? Não, ela vale alguma coisa, mas ela não vale o tanto que ele acha que vale, né? E daí isso é um conflito muito direto por isso que eu falei que eu ia diminuir, porque agora eu tô trazendo para um artista que é um amador, que tá começando num mercado pequeno, que é uma coisa bem de nicho ali. E aí ele vai ficar em um conflito muito grande daquilo que ele sente com relação ao que o mercado quer. E muita gente desanima. Eu tive um colega de curso que desanimou sério porque ele não conseguiu terminar a tarefa final do curso, sabe? E era só uma tarefa final, você não precisa nem terminar. A tarefa nem é pra você, cara. Tipo, nem é sabe, nem é uma coisa tão importante assim. Você pode fazer essa tarefa outro dia. O que importa é o conhecimento que você adquiriu ali. E às vezes as pessoas se desencorajam muito de prosseguir em arte justamente por causa desse valor percebido, né? E aí a gente vê muitos artistas famosos publicando artes de coisas famosas, e a gente pensa, aquilo é que vale, aquele é o ponto, aquilo é o objetivo, né? E a gente às vezes esquece da nossa própria voz, o que eu quero, o que eu vou fazer com a minha arte, aonde eu quero chegar, o que eu vou deixar para as pessoas, o que eu quero transmitir. E tudo bem você ser um artista que só atende os outros, tudo bem mesmo, não tem problema. Isso é uma profissão que deve ser valorizada. Graças a Deus, a gente não vive mais naquela época que a gente era porcaria, né? A gente era igual escravo, então a gente não precisa mais ter esse medo de, nossa, eu não vou ser valorizado, porque a gente é muito valorizado em termos de procura, tem muita procura por artista. E a questão é você conseguir aparecer, né? E para aparecer, você precisa fazer as coisas que as pessoas querem ver também. Então você não precisa deixar de fazer o que você faz, mas com certeza você precisa fazer o que as pessoas querem ver também, ou arrumar um jeito de chocar e criar uma necessidade, né? Que é uma coisa que o Rolando acabou citando também, mas numa esfera muito maior. Então,
é interessante a gente olhar. Eu gosto sempre de olhar para o indivíduo. Como eu me formei psicólogo, eu gosto sempre de olhar o que se passa na cabeça de um cara, sabe? O que esse cara tá pensando. Tem valor de investigação também, né? Tipo, porque você pode fazer todo, claro, com suas limitações de aparelho mesmo, assim, de capacidade de formação de conhecimento, né? Quando você está falando no sentido acadêmico. Mas a partir da obra produzida numa época, você consegue fazer uma análise psicológica do que estava passando. Tipo, você já pegou qualquer livro de arte e reparou que, tipo, é impossível você fazer uma descrição que não leve em conta as tensões, tipo, que os artistas da época conseguem representar só eles, sabe? Tipo, você pega, por exemplo, dá um exemplo super X. O teatro, ele vem de O teatro vem de sacrifício de bode, né? Então, tipo, é uma cerimônia religiosa, certo? E aí, de repente, criou-se uma capacidade de entender a ideia de performance. Então, antes não tinha performance, antes era real, e agora é uma simulação do real, certo? E isso estava muito ligado... Se você pega o teatro, ele é exatamente a estrutura de um tribunal. E o que a gente tem para o tribunal hoje é muito parecido com o que os gregos tinham. Então, o coro é o júri. E o herói está ali sendo julgado. Então, o herói que tem um intuito religioso está sendo julgado agora pela polis. Pô, isso não diz muito sobre a época. Não é à toa que 5 minutos depois surgiu a filosofia, 5 minutos depois começou a, tipo, surgir a democracia. Não é à toa, né? E tá explícito ali na arte. Então, tipo, existe algo de psicológico, tanto individual quanto coletivo. Tem essas camadas, e só o artista tem. E isso em si já é inestimável. Até um artista ruim, tá ligado? Tecnicamente, pode trazer uma intuição sobre algo que você queria muito saber. E aí, quer dizer que ele não tem valor? Não quer dizer, né? Tipo, mas também eles estavam trabalhando com um objeto que existia, que eram os mitos gregos, então eles precisavam contar aquelas histórias. Porque, como eu disse, tinha propósito educativo. E aí é isso. Tipo, então, ao mesmo tempo, tinha função, propósito, objetivo, mas o que pra gente hoje, olhando, sei lá, 1000 e poucos anos depois, 2000, sei lá quanto faz, 600 de Cristo, tipo, o valor não tá mais no trabalho que aquilo era pra polis, certo? Tipo, a gente não se importa. Tipo, ninguém vai botar alguém pra, tipo, ler, sei lá, Édipo Rex e pra pessoa aprender alguma coisa sobre a vida pública. Porque ninguém tem que furar o olho na vida pública. O ostracismo não é uma questão. Você não bane as pessoas pra Sibéria se você não tá na Rússia, sabe? Tipo, é louco isso, né? Pô, você como psicólogo, cara, o que você acha aí da questão dos arquétipos? Porque eu passei o pincel muito longe disso, assim, com muita calma, porque eu não manjo das fitas. O que você acha, assim, tipo... Você acha que toda arte, ela traz um valor, pelo menos psicanalítico, assim? Sabe aquela brisa de você olhar até a arte de uma criança que é, tipo, neurodiversa, ou às vezes, tipo, uma criança que está desenhando as angústias delas ali, isso até para um processo terapêutico. Como é que você acha que a arte se relaciona com tudo isso? Olha, eu não vou falar como psicólogo, eu vou falar enquanto formado em psicologia, porque eu não atuo, tá bom? Faz anos já que eu me formei. Então, só essa ressalva aí pro pessoal não achar que eu tô falando com muita propriedade. Mas a questão é, a gente às vezes se coça um pouco quando a gente fala de psicologia e arte, porque a gente quer encontrar um significado muito latente, muito evidente em algo, né? Então, que nem você falou, será que tem uma psicologia muito evidente, principalmente psicanálise, que é uma coisa que a gente... muito fascinante mesmo, da gente encontrar em arte, principalmente, né? Então, a arte que a gente produz em consultório, numa arte-terapia, por exemplo, ou quando a gente está atendendo uma criança e dá um papel para ela desenhar naquele momento, essa arte, ela não é uma arte produzida, pensada e calculada como a do artista que trabalha para o mercado. E essa distinção é muito importante a gente fazer, porque a do mercado tem várias camadas, né? Então, obviamente, você sabe disso, isso só para esclarecer, mas a graça é quando escapa alguma coisinha, né? Do tipo, será que isso aqui foi pensado pelo artista? Ou será que isso aqui foi meio que um ato falho, entre aspas, né? E assim, eu sinto que esses atos falhos, essas coisas que escapam, elas não são tão potentes a ponto da gente, tá vendo aqui, olha que forte. Tanto quanto algo que é pensado e colocado, que volta no que o Júlio estava falando de simbolismo, né?
quando um artista se dedica a pensar num simbolismo, quando ele se dedica a falar, beleza, agora eu vou retratar uma questão familiar, um problema familiar aqui nessa ilustração. E para isso eu vou me valer de símbolos, esses símbolos têm a ver com cores e formas. E aí ele consegue. Eu estava assistindo um filme dos Incríveis, Os Incríveis 2. Aquele filme tem um design muito bom. Aquele desenho, ele é muito massa, aquela animação. E eu não lembro o nome do artista que é o responsável, mas vale muito a pena ver. O artbook deles é incrível. E tem uma cena muito legal, não sei se vocês assistiram, se estão familiarizados, mas tem a família, né? O pai, a filha adolescente, o menino que é criança, e o bebezinho e a mãe. E dando um spoiler de leve, a mãe vai fazer uma coisa que o pai queria muito fazer e ela vai fazer um trabalho de super-herói, enquanto que ele tem que ficar em casa cuidando das crianças. Enquanto ela tá no hotel ligando para ele para saber se estava tudo bem, ele se sente muito mal porque ele queria estar no lugar dela. E nesse momento fica óbvio pro espectador que ela tá se afastando da família de alguma forma. E aí a graça dessa cena é que atrás no quarto de hotel dela, em cima da cama, tem um quadro abstrato enorme. E esse quadro abstrato é basicamente um fundo branco, aí tem um retângulo bem grande e grosso, tem um traço bem fino, um pouco menor, daí tem um triângulo menorzinho ainda e tem uma bolinha. E mais isso agrupado de um canto do quadro. E o quadro é retangular. Do outro canto tem uma figura meio triangular também, assim. E são só essas formas básicas, triângulos e quadrados. E isso é a representação da família deles, né? São os personagens básicos nas suas formas básicas. O pai quadradão, grandão, o menino mais troncudinho, mais pequeno, triangular, a menina esguia e o bebê redondinho, e a mãe do outro lado, longe deles. Então, esse simbolismo... Não, isso é fantástico, cara. Dá uma olhada. Vale muito a pena voltar nessa cena, só por causa dessa cena. O design é muito bom. E aí, nisso, vem essa questão de... Será que aquilo foi não intencional? Não pode ser, porque teria que ser uma... Desculpa a palavra, mas teria que ser uma cagada tão boa para isso ser sem querer. Já rompi essa barreira, cara. O cara da cagada. Será que assim, claro que aquilo foi pensado, é óbvio que aquilo foi pensado, aquilo é escolha de design, né? Então, para ser algo assim tão bom, eu acho que é muito melhor a gente interpretar como se fosse algo pensado do que um escape, né? Agora, pensando em escapes, eu sinto que isso é muito possível em trabalhos amadores, né? A pessoa não tem a formação artística suficiente para fazer o malabarismo de todas as coisas, né? Do tipo cor, luz, anatomia, mood, composição, e ele acaba recorrendo àquilo que ele interpreta como ideal. E às vezes o que ele interpreta como ideal, isso sendo bem amador. Às vezes isso pode ser uma espécie de escapou, aconteceu ali, do tipo, ele se sente muito solitário, ele faz sempre personagens pequenininhos, né, esse tipo de coisa, assim, né? Mas eu não colocaria muita ênfase nisso, entende? Eu colocaria mais ênfase naquilo que é pensado e no poder que isso tem, né? É porque é muito poderoso mesmo. Tava falando aí sobre cinema, né, sobre filme. Uma coisa que eu queria falar é que a gente percebe uma mudança na criação da câmera na história, na criação do cinema, no surgimento do cinema, que é explorar ângulos e o movimento, né, que o artista renascentista, os pintores, que até a criação da câmera eram os criadores de imagem, não podiam experimentar, não podiam colocar um drone sobre uma cidade e filmar a cidade, ou colocar uma grua e filmar por cima de uma cena, ou ficar abaixado num cantinho pintando com um cavalete pra ver o personagem de baixo, né? Eu observo muito essas coisas de ângulo de câmera em filme, série, e eu queria saber como isso mudou e como a gente se relaciona com imagem agora. Como é que vocês acham isso? A gente se relaciona com imagem agora. Inclusive, eu tava vendo uma série da Netflix, é uma série nada a ver com as coisas que eu gosto, que é Made. É uma série sobre uma faxineira empregada na Netflix, é uma minissérie. E tem, assim, cenas sem fala que me fizeram muito mal pelas coisas que a personagem passa. E
tenho um background bem parecido com coisas que eu passei na minha vida, mas a minha esposa, a Paty, ela também se sentiu mal vendo aquelas cenas, assim, aquelas coisas, e ela não tem o mesmo background que eu de vida, né? Então, eu queria saber como isso, é engraçado isso, porque coisas que acontecem com o personagem na cena, mas sem som, né, só com as imagens, incomodaram tanto a gente. Como é que isso mudou a nossa maneira de se relacionar com a imagem? Como é que vocês acham isso? Que a gente consegue sentir emoção por uma cena, você sente... eu tenho outra série também, eu gosto de ver muita série e filme, é uma série que é a personagem principal é aquela mulher que fazia a Dana Scully. Ela faz uma policial, eu não lembro o nome da série, mas eu vou colocar aqui quando eu achar lá na descrição do episódio, em que a série é muito pacata, ela se passa numa cidade onde neva o tempo todo, e é aquela coisa assim de você sente solidão o tempo inteiro vendo as cenas, porque tem várias cenas onde ela só tá parada e tá nevando. Várias cenas assim. A minha esposa fala que dá pra ver a série em velocidade 2. e eu assisti a série no tempo normal, ela passou vendo velocidade 2, gente. Eu assisti a série no tempo normal e aquilo me deu um grau de solidão absurdo. Somente vendo aquela mulher na cena, num clima frio, numa paleta fria, e o movimento era só ausência de movimento. Era só a neve e ela parada, aquilo. O Miyazaki, inclusive, ele faz isso no filme dele, onde tem cenas onde o personagem tá sentado. No Viagem de Chihiro tem muito isso, a galera pode observar. Inclusive tem um canal no YouTube chamado Every Frame is a Painting, onde ele faz análise desse espaço vazio que o Miyazaki usa. Vou colocar na descrição também aqui pra quem não conhece. É um canal muito bom pra nós que mexemos com imagem e arte. Então é uma coisa assim, o personagem, a Chihiro, tá só no vagão, sentada, com um fantasminha do lado, e tá passando a paisagem. Ela tá sentada e ela fica olhando pra janela e não acontece nada. É como se fosse uma vida real, mas aquilo te transmite aquela sensação de angústia, o que será que vai acontecer, aquela coisa assim de esperando chegar. Como você vê isso, essa mudança da gente agora poder ver imagem em movimento e se relacionar com imagem em movimento? Eu tenho... Nossa, fiquei com várias coisas na cabeça. Vocês estão a mais hoje. Muita ideia, mano. Várias coisas interessantes. Pô, tem uma série de coisas, né? Primeiro, eu acho que estabelecer alguma premissa pra gente conseguir, né, opinar sobre isso. E eu vou partir da premissa de que todo mundo sofre um pouco, de alguma forma, né? Do seu jeito. Todo mundo sofre, todo mundo fica feliz, todo mundo sente dor física, emocional, todo mundo consegue entender de alguma forma afeto, ainda que de formas diferentes, né? Então é uma camada de uma experiência que faz parte da gente como espécie, né? Não só como espécie, porque o cachorro também sofre, você vê pela carinha do cachorro que você está sofrendo, né? Então você tem tanto tem uma questão biológica aí, né, envolvida. Que a ideia é biológica no sentido de que, tipo, não acredito que a biologia de fato faça você apreciar mais uma imagem com ponto de fuga, né? Mas seguramente você consegue entender que uma imagem de ponto de fuga é 3D por causa da sua biologia, né? E isso torna a imagem mais profunda, mais real. E isso traz sentido natural, né? E o oposto é verdadeiro. Eu me pergunto, por exemplo, se o ser humano em outro momento histórico, olhando para aquele quadro dos Incríveis, naquele contexto, se teria ou não as ferramentas necessárias para entender o que aquela mulher estava sentindo. Eu suponho que sim. Talvez não para entender o quadro isolado, né? Porque essa capacidade abstrata é muito contemporânea, né? Até menos moderna, quase hipermoderna, né? Tipo, a ideia da arte abstrata, dos triângulos representarem isso. Se bem que, por outro lado, para você explicar para uma criança alguma coisa, se você pegar várias pedrinhas, ela vai entender a coisa, certo? Tipo, eu imagino que seja a primeira forma que a gente conseguiu explicar as coisas, né? São os desenhinhos, que também são representações incompletas da realidade, mas que são suficientes para o outro entender. Aquele com o qual você divide essa carga de milhões e milhões de anos de evolução, né? E aí você fica olhando aquilo. Então tem isso, né? Então você e a Paty, vocês dois sentem coisas mais ou menos similares e são dotados das mesmas capacidades de percepção de ambiente, mais ou menos, né? Talvez um seja míope, mas os dois enxergam. Ou talvez você não enxergue, mas você ainda tem o mesmo paladar, o mesmo olfato, você entende? Existem pontos de convergência na capacidade de experienciar a realidade, assim como na própria forma de você sentir e interagir com ela. Então, acho que nesse sentido há algo de geral, né? E em alguns aspectos, depende, consegue até transcender o humano. Eu desenho muito rosto de macaco. Gosto muito de desenhar rosto de macaco. Porque eu tenho a impressão honesta de que, tipo, pelo menos uma versão muito
específica de alguns sentimentos estão sempre presentes nas fotos de macaco. Ou o fotógrafo escolhe a hora que o macaco tá com cara de que tá sentindo, não sei. Porque tem isso também, né? Mas tipo, eu olho pros macacos e eu sinto coisas. E eles parecem não saber que estão sendo fotografados. Mas eu sinto, por isso, uma proximidade meio de conversa. E se a gente é capaz de fazer isso, então a gente é capaz de replicar isso. E se eu mostrar um desenho que consiga, de fato, trazer os traços do gorila, provavelmente você vai achar que o gorila também tá prestando atenção no filhote, com afeto, né? A gente também sempre nossas predisposições, né? Tipo, de experiência pessoal. E é legal isso, assim, tipo, porque é algo que une todo mundo. Mas, por outro lado, eu já vi várias vezes, assim, tipo, você já mostrou uma coisa pra alguém e essa coisa te traz alegria e traz tristeza pro outro, né? Porque isso também acontece, né? Você vê um filme, esse filme te passou uma sensação muito boa e, de repente, você passa uma pessoa e isso dá uma angústia fodida na pessoa, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fui ver, antes da pandemia, o Parasita, né? Todo mundo foi ver esse pá. Foi ganhou Oscar. Mas, tipo, eu fui ver e eu vi separado do meu pai. Meu pai mora num lugar que, tipo, inundou logo depois que ele voltou do filme, tá ligado? Caramba! Eu tinha visto o filme num dia que São Paulo tava meio inundando, que foi meio que no mesmo dia que a gente viu, separado. E eu tive que dormir na casa de um colega meu, porque, tipo, eu não tinha como voltar pra minha casa, porque São Paulo tava uma piscina, né? Só que eu fiquei lá, trocando ideia, tomando uma cerveja, vi o filme, mó legal, fiquei discutindo com o brother, tá ligado? Pá, super divertido o dia. Então, tipo, de alguma forma, eu tava experienciando uma coisa que a gente tinha em comum, mas eu tava mais protegido, mais parecido com a família do filme. E meu pai realmente, tipo, tinha perdido os livros dele porque eles estavam boiando na sala. Então, tipo, a experiência é muito mais real ali, né? A experiência se torna muito real aí. Aí é real. E é diferente, tá ligado? E meu pai detestou o filme. Pô, essa merda... Ele saiu do cinema e 2 dias falou assim, essa merda é igual ao Brasil, tá ligado? Falando da Coreia, tá ligado? Vou gostar de uma merda que é igual ao Brasil, tá ligado? Boa fantasia. Mas ele falou puto com o filme. Ele ficou puto com o filme. Ele falou, pô, fui no cinema e voltei deprimido pra casa. Tá ligado? Eu queria, pô, sei lá, tá ligado? E tipo, né? E meu pai é um cara mega sensível com essas coisas, porque ele sente muito as coisas, não gosta de ver filme de terror, porque tem medo. Né? Não quer ver o Parasita porque ele lembra da porra da vida dele. É muito engraçado, porque ele gosta muito de ficção científica, né? E eu achei interessante porque tem várias questões que, tipo, me batem em filmes de ficção científica que passam reto pra ele. Que a gente vê junto, sabe? E aí é interessante, porque, porra, ele é meu pai. A gente divide, provavelmente, assim, sendo muito conservador, metade da carga genética, tá ligado? Se você contar a questão de ser a mesma espécie, né? Então, tudo mais. E ainda tem um background parecido, aprendi várias coisas com ele. Minha risada é muito parecida com a dele, é até bizarro. Mas a gente tem muitas opiniões radicalmente distintas, a gente percebe as coisas de uma forma muito diferente. Eu vejo com a minha mãe também e tal. Mas isso com o objeto filme, com o objeto arte é muito louco. Então por que será que, tipo, a gente consegue sentir? Eu acho que tem a ver com... Aí eu acho que é onde a parte da técnica na arte faz tanto sentido ser discutida. Porque eu acho que aí é a capacidade do artista de comunicar em contato com o repertório do outro de sentir. É mais fácil você ter no repertório da enchente e o artista sabendo representar a menina fumando o último cigarro em cima de daquela negócio. Você entende? Porque meu pai falou pra mim que ele fez a mesma coisa que a menina, tá ligado? Que é tipo, quando encheu a porra da casa, ela pegou e acendeu, sei lá, um cigarro, tá ligado? Não pode fazer nada, né? Meu pai falou que ele fez tipo isso, sentou na escada e fumou um cigarro. Foi isso, tá ligado? Então ele tem o repertório necessário pra entender isso, ele nem é fucking coreano. E o coreano que não conhece meu pai, ele foi capaz de traduzir visualmente aquilo que ele teve que sentir depois. É doideira isso. Então, pô, sei lá, eu acho que tem a ver aí tanto uma capacidade técnica quanto um repertório em contato. Por isso que a gente brinca que, tipo, pô, você pode fazer uma arte incrível isolada no meio do nada, mas se você viu muita arte boa, é mais fácil, tá ligado? Você tem um vasto repertório, certo? E aí você conhece com quem você quer conversar. Então, para falar com as crianças lá, essa criança que desenha em forma simples,
aquilo que ela está sentindo, Pixar é para criança, é para adulto também, a gente talvez racionalize isso, mas talvez o importante daquela arte abstrata do filme dos Incríveis seja a criança conseguir intuir aquilo. Talvez até mais por ali do que por outra questão, a gente não tem como saber isso, né? Não sei como... a gente não tem tantas crianças presas em laboratórios pra gente testar esses estímulos. Mas, tipo... eu acho que tem a ver isso. Então, tem capacidade técnica, tem uma relação de repertório e há algo em comum de todos os seres humanos. São as coisas que a gente sente em determinadas situações que são maiores do que só culturais. Elas envolvem também questões de fisiologia, sabe? Eu acho que são todas essas coisas. Mas essa é a minha percepção, né, também. Com certeza existe um aspecto fisiológico. Assim, enquanto espécie humana, a gente entende coisas. Por mais que eu seja asiático ou ocidental, a gente entende coisas que são inerentes à espécie humana, do tipo calor, frio, né? Agora, se isso é bom ou ruim, é diferente, né? E tem tantas camadas, e eu vou trazer de novo para o Dark Fantasy, que é a coisa que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de produzir. E é muito curioso como, ao olhar uma imagem de Dark Fantasy, quando, sei lá, eu olho muito aquelas imagens do Nick Ponin, né? Do Piotr Jablonski. Eu não sei falar o nome dele corretamente. Jodorowsky? Eu não sei falar o nome dele, cara. Mas é o Nick Ponin. Ele... sei quem é. Não conosco. Põe o linkzinho pro pessoal aí, pra não confundir o E nome. me manda porque você não conhece. Tanto ele quanto o Sergei Kolesov, por exemplo, também, eles têm imagens de dark, solidão, de coisas isoladas, de coisas escuras, e tudo meio abstrato, meio difícil de ler. Tudo isso eu entendo como sendo como sendo esse perigo para minha espécie, do tipo, Lucas, esse lugar aqui é um lugar ruim, não venha pra cá. Esse personagem é um personagem mau, não venha pra cá também, sabe, esse tipo de coisa. Mas eu gosto dessa sensação. De alguma forma, aquilo me traz um bem-estar. Talvez porque eu goste da sensação de estar num lugar perigoso, mas ao mesmo tempo eu tô seguro, entende? Esse mix de feelings do tipo, eu tô vendo um lugar perigoso em segurança. Tipo isso, por exemplo. Só um exemplo, né? É uma série de fatores. Ou aquele conjunto de cores me agrada. Então, de novo, eu tô trazendo pro indivíduo, de novo, aqui, esse indivíduo sou eu, ou aqueles apreciadores de arte Dark Fantasy. E é justamente essa união de coisas que faz uma pessoa odiar um filme e adorar, e outra adorar o mesmo filme, né? Porque bate em coisas que ele viveu, bate em coisas que ele interpreta, que ele gosta. Às vezes você se identifica com o personagem principal, às vezes você se identifica com o secundário. Naquele filme você se identifica com o principal, naquele outro você se identifica com o secundário. E essas coisas são uma união, com certeza, de aspectos arquetípicos, psicológicos, né, que a gente carrega enquanto civilização humana no decorrer do nosso desenvolvimento, e fisiológicos e pessoais também, né? O que o Lucas gosta, o que o Rolando gosta, o que o Júlio quer da vida, onde que ele quer chegar, o que é importante para ele agora, esse tipo de coisa, né? Tanto que em imagens de testes psicológicos, uma imagem, ela significa algo dependendo do contexto que a pessoa diz, né? E a pessoa vai explorar e dizer o que ela está sentindo com aquela imagem, mas aquilo tem a ver num contexto. Não é que aquela imagem específica significa se você gostou dessa imagem é porque você tem depressão. Não é. Calma, né? Depende do contexto. E aí volta naquele lance que a gente falou de produzir imagens com um fundo psicológico. Então, não necessariamente o Nick Ponin, o Peleng, eles são deprimidos ou sei lá o que, sabe? Eles pensam a imagem. Mas eles são. Eles têm um quê na coisa para conseguir entrar em contato com esse mundo, né? Com certeza. Agora, se isso domina eles ou não, já é outra história, né? E é muito interessante ver como quanto mais... Parece que, né, a minha percepção da coisa quanto mais potente a imagem mais você domina o que você estava tentando passar. E aí eu acho que isso diferencia um pouco, talvez, daquelas imagens do artista plástico que faz algo inovador e faz algo que não é comercializável, né? Não é algo que você está vendendo. Porque o artista que vai dominar o assunto e vender
ele tem que pegar tanto na veia para conseguir vender, ele precisa dominar aquilo. Talvez aquilo nem seja a obra-prima dele, talvez aquilo seja meio que second nature, sabe? Ele já meio que decorou o negócio, ele já entendeu, e ele tá repetindo uma fórmula, talvez, né? O que vocês acham da cor, né? Porque a cor tem muito a ver, né? Tipo, a cor é uma coisa não tão racional no sentido de que, tipo, cor é cor. Mas, tipo, eu tava olhando aqui especificamente o Sergei Kolesov. Eu não sei se fala assim. E a paleta de cor dele, tipo, dele é incrível, tá ligado? E tem um montão de sentimento que já tá na paleta, né? Será que isso também é uma questão social, no sentido de que a gente consegue associar a cor a sentimentos? Ou será que é uma questão, tipo, meio fisiológica de como a gente percebe porque existem pistas no ambiente que mataram quem gostava de verde, sei lá. Você quer dizer? Tipo, sei lá, tipo, aprender que a cor azul não é pra comer, sabe, esse tipo de estímulo? Então, por que a gente pensa em azul pra isso? Será que, tipo, a gente sente solidão porque quando tá frio as pessoas ficam mais sozinhas? E aí azul é frio? Ou será que, tipo, isso simplesmente é construído a partir do contexto social? Você precisa estar num lugar frio para fazer sentido essa analogia e o azul não te lembra mar. O que vocês acham? Eu vou dizer que é os dois. Mas eu vou dar uma boa ênfase no arquétipo e na fisiologia. Pode crer. Mas também, acho que isso é uma construção do pensamento, porque eu tava vendo algum vídeo, cara, eu vejo 500 vídeos no YouTube, esse eu não vou conseguir colocar o link, eu já coloquei o link de tudo que a gente falou lá, mas esse eu não vou lembrar, e que o youtuber ele tava perguntando se você conhecia algumas coisas da sua cidade e outras de Nova York. Eu conhecia mais Nova York do que eu conheço o Rio de Janeiro, porque eu vejo tanto filme, eu vi Friends durante bilhares de temporadas, eu vejo série que passa em Nova York, eu vi todos os filmes do Homem-Aranha, eu cresci vendo o quadrinho do Homem-Aranha e outras séries, onde todas elas se passam em Nova York, eu conheço mais pontos de referência em Nova York do que eu conheço do Rio de Janeiro. Acho que isso também vem do input, né, do que você absorve, não só do que você vive no dia a dia, mas do que você absorve. Na sua mente isso vai passando pra você. A gente sofre uma cultura massiva, agressiva dos Estados Unidos para conseguir inserir a cultura deles no mundo, e 90% dos filmes que a gente assiste no cinema são americanos. Mas tem uma ficção aí. Aham. Mas tem uma ficção aí. Porque qual que é o cheiro do Rio de Janeiro? Você sabe, por bairro. Sim. Qual que é o cheiro de Nova York? De bosta. Será? Como é que é a periferia de Nova York? Aham. Porque o gringo conhece o Rio pelo Cristo Redentor, né? Sim. Então, eu não sei, eu acho que quando eu vejo isso também, eu acho que até corroborando com o seu argumento, tá ligado? Tipo, olha que louco, a gente tem às vezes, mais percepção visual de coisas que a gente consome por mídia do que da realidade. Você tá acostumado a mais ver rosto de um jeito do que de outro, né? Tipo, fico pensando, pessoa que viveu a vida inteira no apartamento, vendo Friends, tá ligado? Se o normal de pessoa pra ela são 4 pessoas brancas pro cômodo, tá ligado? Mas mora em São Paulo, no Brasil, Nenhuma delas tá com amigo negro, nenhuma delas com amigo negro em plena Nova York. Então, tipo, pô... mas aí, por outro lado, a gente também tem muita dificuldade de perceber, hoje especialmente, até onde aquilo é uma ficção e aquilo é uma percepção do real. Uhum. Porque a gente tem um americano contando junto com todo um conglomerado de pessoas, cada um com seus interesses naquela história, porque também é uma obra coletiva, buscando uma visão específica de uma cidade. Se você consome mais Woody Allen, se você consome mais Friends, também são Nova York diferentes, as duas são mentiras, né? Só que, tipo, às vezes, por exemplo, a gente tem uma brisa muito visual hoje em dia. E a gente, talvez até por gostar tanto de arte, fazer cinema, essas coisas, não perceba. Mas a percepção do mundo, ela não é tão singular, assim, visual, né? Não é tão só visual. É a brisa do cheiro, do som, o som gravado do filme, uma noção de sentimento do contexto. Pô, eu te garanto que se te botarem um mapa de Nova York, um mapa do Rio de Janeiro e um mapa do GTA San Andreas, você vai conhecer melhor o GTA San Andreas, que não existe. Em segundo lugar, Rio de Janeiro, e em terceiro lugar, Nova York, tá ligado? Mas, tipo, um é um lugar que realmente não existe, tá ligado? Outro é um lugar que existe de forma muito incompleta, porque é um Nova York de outra realidade. Uhum. E o terceiro é a sua experiência concreta e objetiva do real naquele lugar. E às vezes a gente conhece nosso bairro, tá ligado? Então, tipo, é muito interessante isso, porque a paleta de cores do país fica mais clara pra gente, mas, pô, quem escolheu fotografar naqueles ângulos foi o cara. Sei lá,
A minha imagem... Eu visitei Nova York uma vez, mas minha imagem mental muito clara de Nova York é o pôr do sol do filme Manhattan do Diallo. Nova York não é preto e branco, tá ligado? Sei lá. Então, eu acho que a gente ainda entra num negócio mais legal ainda com essa questão que se levantou aí. A gente entra no fato de que a gente compartilha mais conhecimento simbólico em comum do que conhecimento do real em comum. Uhum. E aí o coreano e o brasileiro e tudo... Tipo, a gente compartilha de uma camada de discurso, de decodificação de realidade. Porque a gente conhece Nova York por uma tela. Quem garante que o Homo sapiens sapiens que estava descobrindo fogo entendeu o que estava se passando nessa porra dessa tela? Ele tem todo o esquema biológico para conseguir, porque a gente é igualzinho. Tá ligado? Mas será que, tipo, daria pra ensinar, tipo, um Neandertal de 30 anos isso? Não sabe? Tipo, eu não sei. Tipo, eu acho que a gente hoje tem uma realidade de código em comum tão vasta que possibilita pessoas que têm pouquíssima experiência do real em comum compartilharem sentimentos. Pô, cara, você não tem ideia do que eu vi de anime nessa quarentena. Tá ligado? Por que anime mexe comigo? Por que eu gosto disso? E, sei lá, tipo, não vi, tipo, nenhuma comédia do Multishow. E eu sou brasileiro. Comédia do Multishow tem mais a ver, certo? Uhum. Imagina. Você entende o que eu quero dizer? E é mais consumido também. Muito embora anime seja super consumido. Mas a questão tem a ver com o conjunto de, tipo, coisas simbólicas que te foram alimentadas e que te tornam capaz de decodificar esses códigos japoneses. Eu cresci vendo Dragon Ball. É óbvio que eu gosto de anime, tá ligado? Uhum. Tipo... Então, são 1 milhão de coisas em comum. Você já botou anime pra um idoso? Fica puto. Deve ser muito confuso, né? Não, fica puto, que é um monte de bagulho igual gritando na cabeça dele. Eu sei isso. Eu mostrei pra minha avó. Pra ver o que ela achava. É um experimento sociológico, tá ligado? Rolando fazendo experiência com as pessoas na quarentena. Porque, sei lá, não sei se é porque eu fiz comunicação, mas eu acho, tipo, talvez uma das coisas mais enigmáticas a capacidade de trazer uma ideia da sua alma pra alma do outro, sendo que ninguém tem alma. E eu falando alma sem entender. É o que eu tô falando, tá ligado? Eu tô usando 50 gírias, 2 palavrões por frase e um monte de termo técnico pra passar uma ideia pras pessoas de coisas muito X, que são muito da minha vida também, né? E ao mesmo tempo, tipo, eu vejo depois, eu posto vídeo, eu vejo as pessoas comentando, elas entendem, certo? Aí você tem que buscar pra mais pessoas te entenderem, mais repertório em comum. Mas, pô, é muito louco isso, né? Eu pessoalmente, eu acho que é uma questão que, tipo, se você desvendasse a questão da linguagem, você desvendaria tudo. E aí a gente tá falando de quê? De arte, que é um jeito de linguagem, né? Acho que a gente tá discutindo arte e esquece que a gente tá discutindo símbolo o tempo inteiro. Por que aquele triângulo é uma família? Porque a gente entende isso como símbolo, né? É uma questão de, tipo, tentar entender os limites disso e o quanto dá para comunicar e o quanto cada coisa é adequada para comunicar cada coisa. Sobrou para a arte comunicar sentimentos hoje em dia, porque a gente tem gráficos, tá ligado? Mas antes de um desenho de guerra talvez valesse mais. Sei lá, acho que é uma coisa meio assim. Eu vou deixar um vídeo aqui, a gente tá falando bastante sobre isso. Eu vou deixar um vídeo do canal Revisão, do Rolando aqui, que é Aristóteles, a Poética, Literatura. Vai estar aqui na descrição do episódio, lá naquele linkzinho que a gente coloca lá. Então, cara, eu recomendo assistir. Foi o vídeo que eu conheci o Rolando, vale muito a pena. Obrigado, fico feliz. É um vídeo de 2018, mas é um vídeo super atual, muito bom pra gente, que trabalha com ilustração, com arte. A gente tá chegando aqui no final do episódio e tem uma parte do episódio que eu sempre peço ao pessoal pra indicar, seja um livro, um filme, uma música, qualquer coisa, não precisa ser relacionada à arte, apesar de ser arte. Então a rádio indica Rolando Vezoni. Nossa, só porque eu acabei de separar um negócio pra eu reler aqui, eu vou recomendar o que tá na minha mesa, que é A Idade da Razão, do Jean-Paul Sartre. É um livro que parece super, tipo, é difícil. Você olha assim, é grossinho, tá escrito Sartre, parece que vai ser punk. Mas é super tranquilo e eu acho que traz várias dessas discussões, porque é numa época que se discutava, tipo, tinha passado muitas experiências, né? Um cara é um filósofo que também tratou de comunicação, não sei o quê, e eu acho que é um esforço gigantesco para tentar representar sentimentos extremamente complexos e sentimentos que envolvem
camadas intelectuais, então eu acho que assim, puta, é um livro que qualquer um pode gostar, a história é muito envolvente e vale bastante a pena, e é Sartre, né? Nobel, dá pra recomendar sem muita vergonha. Vale bastante a pena. A Hyde indica Lucas Torquato. Olha, pra quem gosta de ver figurinha, eu vou indicar Arte dos Incríveis, que é o filme que eu acabei falando. É muito bom em termos de design, personagem, design, de mood, é muito completo o livro e vale muito a pena. Pra quem quer uma leitura um pouco mais de teoria e tal, eu comecei a ler, mas eu não li tudo, então eu vou indicar com uma ressalva o Arte e Beleza na Estética Medieval, do Humberto Eco. Tô achando bastante interessante. Bom, muito bom. Então vou deixar essa dica aí. Vai ser legal isso aí, hein? É bem massa, cara. Vai massa, vai massa, vai massa. Esse cara chegou aqui com o pé no peito, pô. Né, pô, mas... Legal, hein? Humberto Eco. Falando de comunicação. A gente vai virar afiliado da Amazon aqui. É. Livro que a gente indica. Galera começar a ajudar a gente, afiliado da Amazon aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado. Cara, eu achei o podcast muito maneiro. Por mim, a gente ficava aqui mais 5 horas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Rolando. Muito obrigado aqui, por favor. Lucas, voltem, por favor. A gente vai marcar que vocês voltarem aqui. Pô, foi muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. Pô, Com certeza. Nossa, é uma honra estar aqui de novo, cara. Da última vez eu não pude, me perdoa por não vir. Mas foi muito bacana. Acho que eu perdi, né, cara? Perdeu. Foi maneiro. Bom, eu tenho um discurso pronto de tchau para as pessoas normalmente. Eu faço mesmo. Pode escutar no outro podcast. Em primeiro lugar, muito obrigado, gente, pelo espaço, pelo pessoal da Encast, Júlio, de, mano, me chamar para ficar trocando ideia. Acho super legal. Sou super arroz de festa com essas coisas. Adoro esse tipo de convite. E ficar discutindo os papos massa, assim, muito bacana, ainda mais podcast, que não precisa ver a cara da pessoa, tipo, minha cara gravada, que é um negócio angustiante para quem trabalha com internet. Então, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês que estão ouvindo, que emprestaram seus ouvidos para ouvir o que a gente tem a dizer. Isso tem um valor inestimável, então eu não tenho como agradecer mais. E é isso, galera. Obrigado, cheque no canal Revisão, dá uma olhada lá, dá moralzinha nos vídeos, compartilhe, tem bastante coisa legal. E é isso. O link do canal vai estar aqui na descrição do episódio, ou vai estar naquele link lá, eu não sei mais como, porque não sou eu que faço, é a galera de marketing. Vai estar naquele link, eu sei que tem um link que direciona vocês pro site da Rádio School, e lá tem todos os links. Eu não sei como é que funciona, porque o YouTube tem problema com o link, então a gente tá colocando os links lá dentro, isso eu sei. Então, quem quiser ver todos os links que a gente citou aqui, dos artistas que a gente falou, dos vídeos, cara, vai estar lá, Every Frame is a Painting, canal do Revisão, tudo os artistas que o Lucas falou. Então, vai lá, cara, o podcast de hoje tem muito conteúdo, então vai lá e vê. E galera, esse foi mais um Radcast, um podcast da Rádio School. Espero que você tenha gostado, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!